Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossa série sobre a linguagem escrita pandemia. Hoje a gente vai conversar sobre uma linguagem muito especial, que é a linguagem da dança, mas uma dança específica, que é a dança de rua. Uma das coisas que constituem a linguagem do hip hop. Conversamos já aqui com o DJ Eugênio Lima, que é um DJ, que também é um pensador de teatro. A Mônica é uma professora também de dança de rua, uma grande bailarina, dançarina. Aprendi isso aqui na live, aliás, com a Daphne Micheleps, que dançarinos são os que dançam, né, as diversas modalidades. Olha lá, a Mônica chegou. E bailarina seria a do balé clássico. Então, a Mônica é uma grande dançarina. Então, Mônica, você precisa pedir para entrar. Você precisa apertar os botãozinhos aí com duas carinhas. Precisa entrar, pedir. Senão você não entra, você só vai me ouvir, não vai falar. Você falou que já tinha feito live. Estamos esperando a Mônica pedir para entrar. Para entrar na live tem que bater na porta. Então a ideia é conversar, e aí a Mônica deu... Aí, pronto. A gente falar sobre a dança de rua muito além da linguagem. Primeira pergunta que farei a ela. Oi, Olá! bom dia! Uma diva na pandemia? Lógico! Fazer live assim com a cara... Não dá. Passei só um corretivozinho, tá bom. Passar o corretivo e tudo mais. Senão a cara não dá. Tá linda. Bom dia, E aí tudo você, bom? como tá? Saudade! Só uma pandemia, né? Pra gente se ver. Se vê assim, né, ainda virtualmente. Mas tá bom. Sim. Então, Mônica, eu queria começar essa conversa, né, perguntando, a gente começou a falar sobre, eu estou fazendo essa série sobre linguagem, e aí você falou, vamos falar sobre que ela está além da linguagem, que ela é mais do que uma linguagem. Queria que você explicasse por quê, o que está embutido nessa ideia em relação à dança de rua e à linguagem. Ela é uma linguagem. Eu sempre falo... eu gosto de... Que você falou linguagem, né? A sua série é sobre linguagens. Eu sempre digo que ela é uma linguagem. Mas ela vai para além da linguagem, porque, por exemplo, ela é a minha vida, é meu estilo de vida. Isso já seria um fato, mas não é só isso. Ela está dentro de uma cultura muito maior, que já é uma cultura que nasceu interlinguagens. Né? Ela tem a linguagem do grafite, da música com DJ, com MC e da dança. Então, ela é muito para além da linguagem. Fora que a cultura hip hop ela influencia a moda, ela influencia a linguagem falada, a rua, né? A rua influencia tudo. Então, para mim, é para muito além da linguagem. Lógico que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu sou educadora, sou arte educadora, como você sabe. Então, eu gosto de dizer, como eu falei, o hip hop está na sua vida e você nem sabia. Essa calça aí que você está usando, esse tênis, essa gíria que você está falando. Então, por isso que para muito além da linguagem. Uhum. E aí, eu já vi você em ação, né? Você veio fazer um trabalho numa peça minha, com muita gente no palco, gente que nunca tinha dançado em, sei lá, um mês a galera tava dançando. Tem muita essa coisa, eu não sei dançar, dança não é pra mim. O que tem essa magia da dança de rua que faz com que as pessoas consigam parar de ter essa trava, digamos, né? Que magia é essa que você tem de trazer e de repente as pessoas estarem não só dançando, como gostando, né? E tem essa questão também da linguagem com o corpo, né, Mônica? Que nesse momento aí da pandemia a gente está vendo como é importante e como faz falta, né? Queria que você comentasse essas duas questões. Sim, do seu trabalho foi maravilhoso, né? Foi uma experiência incrível que ela se estendeu, né? A gente fez depois uma temporada grande dessa peça mas o que eu sempre digo, assim, eu até tô dando umas aulas online e fazendo uns trabalhos, vários trabalhos aqui, me reinventando, e o que eu sempre digo é que a dança tem que fazer feliz. Então, eu acho que é isso que as pessoas se encantam. E a dança de rua, a música, né, ela tá... Sem a música, ela não existe. Então, a música já é muito alegre, muito envolvente. Pelo menos as músicas... Eu já não acredito numa música que não seja para dançar. Sei que é polêmica essa frase,
Mas a música, assim, eu tento fazer ser o mais prazeroso possível, ainda mais para uma pessoa que nunca dançou. É uma recorrente no meu trabalho, né? Já vou fazer uma Uhum, propaganda aqui. Recentemente eu coreografei um longa-metragem que uhum, ainda não estreou no Brasil. Mas também com pessoas que nunca tinham dançado, que não sabiam dançar, e a coreografia aconteceu. E eu fico muito uhum. feliz com isso, que eu acho que todo mundo pode dançar, todo mundo mesmo. Assim. É que a gente tem que criar, lembra que a gente fazia toda uma preparação, tem que criar e fazer a pessoa acreditar nisso. E ela, quando ela Uhum, percebe que é possível sim, então ela vai embora. E na uhum. pandemia, o que você tinha perguntado? Quanto canto é A gente está importante, né? sentindo mais, né, na verdade, porque muitas vezes, por exemplo, eu não faço muito exercício físico, então agora eu tô vendo que andar, as coisas que eu fazia, né, que são exercícios físicos, na verdade, fazem São muita falta. exercícios. Sim, é até engraçado isso. Assim, eu dou aula para criança e elas estão na EAD, homeschooling, tudo isso, estão saturadas, mas elas, elas nunca faltam nas minhas aulas de dança, assim, porque acho que é um momento mesmo que dá um desabafo, assim, que o corpo, que é muito mental, 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 e o corpo dá essa respirada, assim, dá um equilíbrio. E eu acho que essa pandemia, o que está faltando é equilíbrio, né? A gente está trancado dentro de casa. Eu acho que o Uhum. corpo é o que sente mais falta mesmo. Tem que fazer ele estar presente. Uhum. Eu acho que é E aí isso. eu queria que você falasse essa questão da dança de rua, né, Mônica? Porque o balé, e eu conversei aqui com uma super dançarina da Sim. Femme Labs, e ela falou dessa diferença da bailarina para dançarina, né? E o balé, eu não sei, pode ser, eu queria que você falasse sobre isso. Tem essa ideia de que você tem que fazer Uhum. desde pequenininha, tem o plié, tem o primeiro, tem todo para você chegar. Então, se você chegar, sei lá, agora e começar a dançar, fica todo mundo meio assim, né? É como se ele excluísse um Sim. pouco. E a dança de rua, você chega Sim. já. Queria que você falasse dessa questão da A- inclusão da dança de rua, né? Então, eu vou começar com esse termo aí. Até esse termo bailarina, né? Eu fiz outros trabalhos recentemente. Falaram, você quer ser chamada de bailarina ou dançarina? Porque sempre ainda tem que o dançarina é menor do que o bailarina. Que dançarina seria mais. Muito não precisa, porque o balé é sempre aquela educação e a sociedade eurocentrada. Então, esse termo bailarina vem daí, do balé. Com todo respeito ao balé clássico, eu trabalho em várias escolas de balé clássico, mas é da nossa sociedade eurocentrada mesmo, né? Sendo que o hip hop, a raiz dele é africana. Eu explico sempre isso para meus alunos: a raiz é africana, o balé é europeia. Então, são coisas diferentes e até certos momentos, como técnica, conflitantes. Então, a dança de rua, eu acho que ela é mais democrática. O balé ainda tem uma série de restrições, tem que ser hiper magra, tem que ter um alongamento. Se um bailarino clássico, ele deixa, tipo, que nem a gente está agora na pandemia em casa, se ele deixa de se alongar um mês, ele perde a capacidade dele de fazer alguns passos do clássico, porque é muito mais exigente, assim. E eu sempre falei que a dança de rua, a cultura hip hop, ela é democrática, assim. Um dos primeiros grupos muito importantes, que é o The Lockers, um dos grupos criadores desse estilo, que é um dos estilos da linguagem da dança de rua, ele era super gordo, gordo, um exímio dançarino. Então não tem essa mesmo. Tem uma companhia chamada Bombelena, que são com deficientes, com cadeirantes, é uma companhia de dança de rua de deficientes cadeirantes. Maravilhosa, ela é inclusiva, sempre foi. Entendeu? Eu acho que assim, as coisas que se dizem hoje de interlinguagens, a educação decolonial, o hip hop já nasceu assim. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu, dessa sua caminhada aí, né? De tantos anos dançando. E aí, como é que se dá na prática a questão da inclusão das várias linguagens do hip hop, né? E como é que a gente hoje trabalha com isso? Como é que isso está na nossa vida? Você falou para um aluno seu, o hip hop está na sua vida, você nem sabe, né? Porque está nessa roupa, tá? Como é que isso está aí? Como é Isso. que isso atravessa a gente ainda? E hip hop, se você perguntar, às vezes parece uma coisa que ficou para trás, década de 90, não sei, anos 2000, hoje não se fala tanto. O que atravessa a gente sem que a gente saiba? E como é que você entrou nessa caminhada aí com essa linguagem? Então, para mim foi paixão à primeira vista, né? O hip, você falou da década de 90 foi uma grande explosão mesmo, foi quando eu comecei minha carreira profissional. Mas quando o hip Uhum, hop chega aqui no Brasil, é na década de 80, né? Ele é criado lá nos Estados Unidos, final dos anos 70. Final não.
começo dos 70, que era bem underground lá nos Estados Unidos, mas ele chega para aqui, para o resto do mundo, para a Europa, no 83, 84. O grande boom aqui no Brasil em 84, era a abertura da novela da Globo, das 8, era dançarino, foi aí que eu me apaixonei na escola, era uma menina de periferia, estudava em escola pública, e na hora do recreio a gente dançava, e foi aí que começou. Eu não sabia que eu ia viver disso, que ia ser a minha carreira, a minha vida, mas desde os 13 anos que isso faz parte da minha vida. Me formei em matemática, Eu mas a adoro dança... isso. Dançarina tem tudo a ver, no fundo, né? Uma dançarina formada em matemática. Sim. A música é matemática. Eu ia para a faculdade, estava estudando, mas para mim todo sábado de baile era domingo de missa. Foi a minha grande escola. Para a minha grande escola foram os bailes blacks de São Paulo, os bailes de música black, e foi aí que eu aprendi tudo, toda a minha base. A minha geração é autodidata, né? O hip hop, o começo dele, a maioria dos dançarinos são autodidatas mesmo. Depois que eu fui saber o que era um aquecimento, que é um alongamento, que uma coisa, eu já tinha intuitivamente. Mas o legal da dança de rua assim, é essa espontaneidade, né? Que as pessoas falam até hoje. Muita gente de festival de dança me conta, nossa, mas aquela energia da dança de rua, do hip hop, essa espontaneidade, né? Todo mundo é meio autodidata, assim. Não estou falando que não precisa estudar. Isso é mais penoso até, porque eu aprendi do meu jeito, de qualquer jeito. Quando eu virei profissional, eu tive que me reinventar mais uma vez e aprender. Essa é a caminhada, assim. E até hoje. Então, como assim? Ela é dança de rua? O hip hop é uma cultura de rua? A rua muda. A rua lá da década de 80, década de 90, não é a rua de 2020. A rua de 2020 é a rua da pandemia agora. O que é essa rua? Então, ele é assim, como tudo, mas é uma arte que você está sempre se reinventando, se recriando, aprendendo e reaprendendo. A Mariana falou que viu esse grupo aí que se apresentou na escola dela, no Colégio Equipe. E falou também que está fazendo verdade. Tá fazendo umas aulas virtuais também de dança, e assim ela dança todo dia também, que é bacana. Maravilha! Continue assim, Mari. Você falou de técnica. Quando se fala de dança, dessa linguagem do corpo, se fala muito de técnica. Para quem não é da área, é sempre uma coisa meio nebulosa. Né? O que é exatamente uma técnica? O que é uma diferença técnica, por exemplo, do balé para dança de rua? O que você teve que aprender quando você foi para uma coisa mais profissional, né? Que você falou que começou como autodidata. O que é uma técnica de dança? Assim? Eu costumo dizer que o professor de dança, ele ensina os truques. A técnica são os truques. Assim, você assim, como eu, que sou autodidata até hoje, assim, de ver uma dança e querer fazer. Você vê, mas aí o jeito para você não se machucar, para você colocar o braço, isso é a técnica. É como você vai colocar no seu corpo, sem ferir o seu corpo, para começar, né? Porque são exercícios, são coisas muito fortes, né? A dança de rua a gente vai para o chão, parece que a gente se joga no chão, mas tem um jeito, né? Parece que a gente cai no chão, mas não cai no chão, senão eu não estava dançando até hoje. Então, tudo isso é a técnica. É a técnica, né? No balé clássico, como você, para calçar aquela sapatilha de ponta, você tem todo um estudo antes para fazer um colo de pé no seu pé, preparar o seu pé para colocar aquela sapatilha. No hip hop, para eu girar um braço na velocidade que eu quero, eu vou ter que fazer uma série de exercícios, saber que gira pelo cotovelo. E isso é a técnica, são os truques da dança, assim. O jeito que a gente fala o correto, né? Mas o hip hop tem vários corretos, por isso que eu amo tanto. O erro, ele vira outra coisa. De um erro, ele surge um novo passo, uma nova técnica, uma nova dança. Então, por isso que eu sou apaixonada até hoje. Você tinha falado, acho que essa parte ficou para trás, mas que a cultura hip hop nos atravessa, né? E aí eu tinha falado da década de 90, você comentou isso, mas eu queria saber onde que ela está hoje, assim, onde que ela atravessa a gente sem que a gente perceba? Como é que ela ficou e se fixou, essa linguagem na nossa vida, no Brasil, por exemplo? Sim, por exemplo, o DJ Alok. DJ Alok, que é um DJ, né, famoso no mundo todo. Essa cultura do DJ nasceu no hip hop. Não existia esse DJ que toca na festa antes. O DJ era o disc jockey de rádio. Foi o hip hop que criou essa cultura de DJ. Nasceu no hip hop, então ela está até hoje. O próprio funk.
né? A dança funk hoje, as pessoas não gostam, os mais tradicionais do hip hop não gostam do funk de hoje, assim, mas ele nasceu no funk original, ó, desse cara aqui, ó, James Brown. Então ele criou, o James Brown, ele criou a música funk, a dança funk. Então desse funk aqui parece tão distante, lá do final dos anos 60, dos anos 1970, mas ele influencia, que ele teve toda uma transformação da rua, ele vira funk eletrônico, e vai virando que ele chega nesse funk das periferias aqui, primeiro do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo também, e no resto do Brasil. Então ele está presente, tudo nasceu no hip hop. Essa cultura urbana, como a gente conhece hoje, nasceu no hip hop. E aí hoje isso atravessa a gente, então você acha que pela música, mas e essas outras linguagens que você falou, sei lá, moda, a dança, de que jeito, onde que tá? Por exemplo, eu gosto também, uma história que eu gosto muito, sem fazer propaganda, mas vou ter que fazer, a Adidas, que eu sou fã, já até tentei ser patrocinada, mas não consigo, tenho que eu comprar mesmo. Eu sou fã também porque a Adidas, ela só existia, a Nike ainda estava nascendo, né, nesse começo de 70, 80, e os tênis foram feitos para esporte. Tinha o tênis para correr, o tênis para jogar tênis, o tênis, enfim, para a chuteira do futebol. Mas o primeiro tênis que não é para fazer um esporte é criado no hip hop, que é o tênis do Run DMC, que é um estilo. Então, esse que a gente fala, casual shoe, tênis casual, assim, que tem nas prateleiras da loja, também nasceu no hip hop. Então, esse tênis para passear nasceu no hip hop. Então, assim, por isso que eu falo, é a moda, as calças largas, que também foram os skatistas, que é também uma figura urbana. Nos anos 90, muito forte, né? Os skatistas dominaram São Paulo assim. E a calça larga era também do hip hop, porque também tem um certo estilo de dança, que é o pop, que quando eu mexo a perna e a calça, o movimento da calça fazia parte da dança. Então influencia. A streetwear também não existia antes do hip hop. Existia a moda de desfile de streetwear, isso daí não, que era inspirado na rua, era alta costura e tal. Aí foi o hip hop que criou todo esse estilo de rua, streetwear também, o tênis, a moda, o jeito de falar. Você fala, e aí, nós tá como? Se liga que é nós. E assim, isso também nasce, assim, acho que os grandes centros urbanos é hip hop total, assim, sem as pessoas saberem que nasceu aqui, no hip hop. Quando a gente fala dessa cultura, Mônica, não tem como não pensar um pouco nisso, né? Uma cultura que vem muito dos Estados Unidos, nasce lá, vem para cá. Como é que você vê essa questão? Como a gente se apropria disso? Tem a ver com a questão dos centros urbanos, na verdade, que são muito irmãos. O Eugênio falou isso aqui, né? Sim. Ele falou que tem mais a ver um centro urbano, sei lá, Nova York com São Paulo do que, sei lá, né, o sertão. Então, como é que você vê essa questão de, às vezes, a gente poder pensar, algumas pessoas falarem de ser algo importado, impositivo, sei lá, meio colonial, no sentido de a gente ficar importando coisas. Como é que você vê essa apropriação que a gente faz disso ser verdadeiro, como eu vejo em você e em algumas outras pessoas? Essa é uma questão sempre, né? Desde o começo da minha carreira, eu falo, mas essa molecada... Primeiro que hip hop, né, eu já tenho quase 50 anos e a pessoa acha que é uma coisa de jovem. Né? Hip hop, já são molecada, tudo americanizada, tá? Mas não é isso, né? Como diz, a periferia, ela é muito parecida, né? O hip hop, ele nasce lá no Bronx, numa época que... Não é só o hip hop que nasce nessa época, né? Tem até um documentário que chama Nova York 77, nasce o punk rock, a disco, o hip hop, tudo nessa mesma época, de tão feio que estava, né? O índice de violência era muito grande em Nova York nessa época. Então, o que tem em comum essas periferias, né? O índice de violência, a quase miséria mesmo. Então, o hip hop nasce nessa revolução, né? As pessoas precisam criar para sobreviver. É uma necessidade. Por isso que eu acho que essa verdade, tipo, tem hip hop na Coreia. O K-pop, tão famoso hoje, que assim, ele também é do hip hop, né? As danças do K-pop, tudo que nasceu. E o hip hop é muito forte na Coreia. Então, o que tem a ver a Coreia? A periferia da Coreia, do Brasil, da América Latina, é muito forte no Chile também. Em Paris é muito forte também o hip hop. Porque ele permite, não é uma apropriação, ele permite você se colocar. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. O hip hop você tem que colocar o seu estilo. O que eles chamam de atitude, tal, assim, é o seu estilo, é o seu jeito. Então, por mais que eu tenha técnica, aprendi com os professores norte-americanos
os criadores, tive a chance e a honra de aprender com vários criadores dos estilos norte-americanos, mas até eles, o que eles viram em mim foi o meu jeito, a minha ginga brasileira. Porque isso não tem, eu vou fazer sempre do meu jeito. Então essa é a verdade. Você tem que se descobrir no meio dessa cultura. E ela te faz isso, ela te obriga a isso. Né? Você até é uma maneira de autoconhecimento, né? Não só do hip hop, eu acredito que o processo artístico é uma grande maneira de autoconhecimento. E o hip hop, ele meio que força você a fazer isso na marra mesmo, assim, você tem que entrar na roda, tem que enfiar o dedo na cara do outro, como você vai fazer isso sem saber quem você é? Então, a verdade está aí, cada um vai fazer do seu jeito. O hip hop lá no Japão não tem a ver, porque a gente tem os mesmos fundamentos da cultura hip hop, mas ele é completamente diferente do hip hop brasileiro. Uhum. O Wagner está falando, é tudo igual, Brixton, Bronx ou Baixada. Me fala um pouco dessa questão dessa roda, né? Que é tão importante aí para dança e para essa atitude. Como é que é? O que é essa roda? O que é botar esse dedo na cara? O que é essa questão aí que rola para os dançarinos dessa apropriação? Então, a roda, né? Assim, como eu disse antes, a raiz do hip hop é africana. A capoeira, né? Tem até movimentos iguais do hip hop e da capoeira, né? Dizem que tem uma lenda, não sei se é verdade, que teve um capoeirista lá nos anos 70, lá no Bronx, por isso que influenciou. Que o hip hop, ele tem influência do Kung Fu, tem influência da capoeira, por isso que ele abrange o mundo todo, né? Ele já nasce nessa mistura, nessas interlinguagens todas. E como a capoeira, sim, tem um lance da disputa, né? E o hip hop, ele, como eu disse, ele nasce num contexto muito violento, existiam as gangues, né? Gangues, ele nasce em Nova York, mas tem uma parte da dança que é de Los Angeles também, e lá tinha os Bloods e os Crips, então já tinha uma disputa de território, de gangue, né? Dança de rua, dos territórios dos bairros. As festas eram as block parties, né? As festas de quarteirão, elas aconteciam na rua. Então já veio dessa disputa de território, né? E nasce isso na dança. Ela é transformada de uma coisa violenta de gangue para dança. Tanto que o termo, quando chegou no Brasil, era gangue de break. Para você dançar numa companhia de dança, que hoje é uma crew, né? Do inglês traduziram crew para gangue. Então eu tinha 13 anos, minha mãe ouviu que eu queria entrar numa gangue de break. Imagina o que ela pensou. Nossa, deve ter sido dureza esse começo, então. Foi, porque eu era meio queridinha da escola, das professoras ali, aí eu fui chamada na diretoria, Moniquinha, estão dizendo que você vai entrar numa gangue, que é isso? Eu falei, não, pro, é de dança, vocês não sabem de nada. Então vem dessa cultura meio de gangueira mesmo, né, essa disputa dentro do hip hop. E mas a roda é africana, então ela influencia todas as culturas de raiz africana, diaspórica. O Junai tá falando, ia falar da capoeira, falou da capoeira, você falou da capoeira, que ele falou que influencia bastante. A Cláudia falou que é bacana ouvir você dizer que não é uma coisa jovem, porque é uma coisa identitária, que já tem toda uma geração, já tem várias gerações, inclusive, né, que fica essa coisa como se fosse jovem, e ela te achou ótima. Muito obrigada. E o Wagner está pedindo aqui várias vezes para você dar uma palhinha, depois para você dar uma dançada. Aí é com você. Mano, eu tô de chinelo, gente. Eu só tô bonita daqui para cima. Né? Embaixo a gente fica assim, ó. De chinelo, maquiada e tal, mas daqui para baixo sem comentários. Eu queria que você falasse, então, a importância. A gente falou, e bacana isso também que a Cláudia falou, que você falou, não é exatamente uma dança jovem, né? É uma dança que já tem toda uma história, uma tradição. Mas ela tem uma questão, dessa questão da identidade, né? Da periferia, muito da questão desses territórios, como você está falando aqui, nasce assim, e até, digamos, tira um pouco esse caráter violento das gangues para ir para a dança. Né? Qual a importância, como é que a arte vai reinventar essas periferias, né? Como é que isso entra de maneira decisiva nessa questão política, Mônica? Como é que essa linguagem aí atravessa essa questão? Eu acho que o hip hop é resistência até hoje.
O ano passado eu dei uma formação chamada Cultura Hip Hop 30 anos de resistência mesmo. É uma resistência, isso é assim, eu que tenho 27 anos de carreira, agora em maio eu completei 27 anos de carreira. Então já passei por vários preconceitos mesmo no meio da dança, no meio da arte, de dançar um espetáculo no Teatro Alfa, que é super elitista, e de pessoas no camarim falar, nossa, mas essa é a dança que dança na favela? Como vocês fazem? Então, aí eu falei, a gente pega o busão, né, já, ó, dá um jeito no corpo, é assim. Aí a mulher ficou assustada, assim, não, tem que se zoar com essas pessoas. É assim, eu acho que a transformação que ela causa é isso, né, que é uma resistência. A pessoa sente... Eu também gosto muito de uma frase, você só tem para onde ir quando você sabe de onde você veio. Então, a cultura hip hop faz você sentir orgulho de onde você veio, porque ela nasce na periferia. Então, tudo bem, você pode, não estou dizendo que você não pode aprender, porque eu dou aula há muito tempo também em escolas de dança de bairros nobres, assim. Você tem que eu já tive questionamento de crianças, assim, de classe média alta, falando, mas, se eu for no baile, entrar numa roda assim, as pessoas vão me respeitar? Eu falo, vai. Se você, muito inteligente a menina, é uma menina de ouro, assim, eu falei, você vai mostrar na sua dança, na sua atitude, não importa, tipo, você vai mostrar a sua verdade lá. Você não aprendeu comigo? Você não sabe dançar? Você vai entrar na roda e você dançar bem, todo mundo vai te aplaudir e você vai ser respeitada. Que é isso, né? No hip hop também você tem que dar aquela prova lá, né? Que você sabe fazer. Então, eu acho que... Caiu o James Brown aqui. Quando você mostra a sua verdade, é isso que transforma, é isso que vai transformar a violência, vai transformar um quadro de desesperança. Porque você vê a potência que você tem. Quando você vê que fala, nossa, eu sou potente, eu posso fazer. Então, essa é a grande transformação. Como todas as artes mesmo, não é só privilégio do hip hop. Mas o hip hop, como a capoeira, é uma cultura de resistência, sim. Uhum. O Junai falou que ele está com saudade dos bailes do Palmeiras e do Black Power dos anos 70. E até uma falou que você é uma grande profissional. Que está com saudade. Muito obrigada. Eu também estou morrendo de saudade dos bailes, gente. Imagina eu aqui, fico pulando com os móveis aqui. Dentro dessa questão de pertencimento, de saber de onde você veio, da questão da violência, que dá para usar a dança nesse sentido, você trabalhou bastante tempo, ainda chamava FEBEM, né? Você trabalhou nesse contexto de prisão. Como é que faz isso, né? Assim, eu lembro uma vez de eu estar dentro também da FEBEM e tá lá um grupo de batuque e tal, e o menino ficar num canto, daí a gente conversar e ele falar, senhora, samba é dança, samba é música de rua, como é que fala? Música de cadeia é rap. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão aí, nesse contexto. Então, a gente, quando eu fui num projeto da Secretaria da Cultura, que tinha não só a dança, tinha artes plásticas, teatro, tinha a capoeira, e era o balé estágio que estava lá, né? Então, elas foram procurar a gente mesmo, a gente foi chamado porque eu acho que era uma identificação imediata que acontecia, né? O balé estágio estava fazendo trabalho dentro da... Isso, dentro da FEBEM, só que aí o clássico não estava dando muito certo. E aí eles chamaram a gente. Eu falei, na hora do BO é nós. É assim mesmo. E porque mas era muito louco, porque no meu primeiro dia que eu cheguei, eu dava aula para as meninas, para as unidades femininas, e o primeiro dia já falaram assim, não pode tocar Racionais aqui não, hein? Pode ficar tocando rap, tocar Racionais, assim, e era lógico que era tudo que queriam ouvir. Já o pessoal, tipo, quem mandava lá... O coordenador pedagógico. Não pode. Aí eu já cheguei pronto com o eu dava aula com CD na época, pronto com o meu CD do Racionais para já conquistar as meninas, né? E aí eu toquei, e aí me chamaram, que tinham falado para eu não tocar, eu toquei mesmo assim, eu fiquei sabendo só depois. Era assim, você já deu aula lá, né? Um lugar difícil, assim, somente pela coordenação e a direção do lugar, até entender o que a gente está fazendo lá. Muitos não entendem, falam, tinha monitor que falava, agora bandida vai ter aula de dança agora. Existiam essas pessoas lá dentro.
Então, tipo, tinha todo um trabalho de educação até com os monitores, que depois aos poucos você vai conversando e conquistando. E a identificação era imediata. Eu era no começo dos anos 2000, já tinha aqui o funk não era forte ainda, mas o funk carioca, o Furacão 2000, eu tinha o CD do Furacão 2000, então era até uma barganha que eu fazia com as meninas, assim. Tipo, a gente dança aqui a coreografia que eu quero e tal, no final, se tudo der certo, aí a gente coloca o funk e aí vocês vão embora. Aí era de tanto que quando eu fui embora, deixei o CD lá com elas. Foi um grande aprendizado a Fundação Casa, assim, porque tanto que depois, né, até o trabalho que eu fiz com você das ONGs, dou aula até hoje em diversas ONGs nas periferias de São Paulo, porque eu quero pegar essas meninas, essas crianças, adolescentes antes de ir para lá, né? Dar uma chance antes. Porque a gente vê que a história, assim, a maioria era puro abandono, né? Não tinha pai, mãe, nada. O primeiro que pegava na mão delas era o traficante, elas acreditavam que era marido delas, aí elas iam presas, esse cara nunca ia visitar, enfim. Mas elas gostavam muito, assim, eu ficava muito emocionada, assim, com a transformação delas, assim. Eu falo assim, conquistou bandida, elas iam te defender para sempre, assim, é maravilhoso. Que fala música de bandido, assim, eu não gosto de ser no bandido, né, mas eu falo, vocês não são bandidas, vocês nem vão ficar, vocês podem ser o que vocês quiserem. Mas como é que... Explica um pouquinho, né? Porque para você que faz esse trabalho é meio óbvio, mas para quem não vivencia isso, vai lá na favela, vai lá na cadeia, faz dançar, o que isso impacta na vida da pessoa? Que trabalho é esse, Mônica? Onde que isso mexe, né? Onde que isso atravessa a ponto de realmente impactar na vida, por exemplo, de uma menina que já está aí, né, enfim, presa com uma idade dessa, que na progressão seria, enfim, né, uma vida muito difícil. Onde mexe? Como é que mágica é essa que essa dança faz? Eu falei, essa potência da pessoa, do autoconhecimento que eu falei anteriormente, assim, parece bobo, mas não é. Eu vou contar a história de uma menina, não vou citar o nome dela, claro, que ela tentou entrar na minha... Eu fiquei 3 anos e meio, né? Ela tentou entrar na minha aula, ela ficou uns 3 anos, que era o máximo que você pode ficar lá na FEBEM, são 3 anos. Ela ficou uns 3 anos, por causa do que ela tinha cometido, e ela tentou entrar na minha aula 5 vezes, 5. Eu sempre dava uma chance, que ela não tinha paciência. Ela entrava e falava, você passa muito chato. Eu falei, isso aí, nada a ver, isso aí. Muito chato, isso aí, dá licença, muito chato. Já saía xingando. Falei, beleza, aí ela voltava. Eu falei, então, mas você vai fazer sério? Vai levar a sério? Vou. Então é isso, né? O trabalho é esse, de você estar lá e tratar elas como igual, porque elas já estão lá com a autoestima no subterrâneo. Não acho nem que são gente mais. Então, essa é a potência. Você fala assim, então, vai de novo, você é capaz de fazer. Então, quando ela vê que ela é capaz de fazer do negócio que ela tentava 5 vezes e não conseguia, você pode fazer qualquer coisa. É um simples passo de coordenação, pode parecer bobo, mas não é. Mostra que você é capaz, sim, de transpor seus limites. E de vencer. Que a gente pode colocar isso. Bacana. E aí, você está falando aí das meninas, né? Como essa questão que você que dá aula dos meninos com a dança, né? Ainda hoje, em 2020, tem esse estigma do balé para menina, do futebol para menina, até das próprias crianças, enfim, né? Como é que é quebrar isso? Como é que é os meninos dançando? Qual a importância da dança para os meninos também? Como é que é isso? E essa questão também da dança para os adultos, não só para as crianças. Então, os meninos já mudou, viu? Ainda tem uma grande resistência, mas eu, como falei para você, dou aula em várias escolas particulares também, de classe média alta, a maioria das minhas turmas agora são de meninos. E sempre foi a grande maioria de meninas. E aí teve até um que você falou do futebol, que ele queria dançar para aprender passos para comemorar o gol na escolinha de futebol que ele fazia também. Que ótimo. E tem um estilo, por exemplo, que chama Wacking, que ele nasceu no hip hop, que chegou aqui no Brasil bem depois. Chegou os outros estilos que nasceram na mesma época ali, no final dos anos 70, 80. E o Wacking também tinha nascido na época da disco, nasce no hip hop, mas como foi criação dos homossexuais, ele nem chegou aqui, chegou só nos anos 2000 aqui. E aí, quando eu explico isso, eu adoro contar a história do hip hop na aula, acho importantíssimo. E aí teve até uma menina que falou, não, mas essa dança aí então eu não vou fazer, esquisita essa dança aí.
E a transformação que teve, que agora é super moda, é um estilo que é né, tem bailes, vários bailes aqui que mistura com Vogue, mas ele nasce no hip hop. E hoje em dia tem meninos fazendo, os meninos fazem de boa na minha aula, assim, já transformou sim. A resistência tá diminuindo. Graças a Deus. Que bom. E tem, também essa questão da dança para adulto, né? Porque a maior parte das vezes, quando se fala em dança em balé, em aula de dança, assim, para aprender a dançar e tal, é para criança. Como é que tá essa questão com o adulto também? Então, tem a ver com aquele conceito de ser de jovem, né? É uma dança, mas eu falo, gente, para com isso. E aí, aos poucos, os adultos são sempre mais resistentes, né? Tem gente, todo um histórico de vergonhas. Eu não nasci para dançar, eu não tenho, né? Imagina, você mexe tudo. Eu falei, então, mas você vai fazer uma aula, eu não vou começar. Eu até brinco com os adultos. Então, a primeira aula a gente vai girar de cabeça no chão, pode aquecer aqui. De tão a pessoa, o adulto chega na sala de aula assim, ele já vai pro fundo, assim. Eu falei, gente, eu não vou morder não, só se vocês pedirem. Aí tentou, aí eles veio, eu falei, ó, que nem você falou, lembra que a gente fez em um mês a coreografia? Aí eu falo assim, ó, se um mês, parece uma propaganda de Polishop, se um mês você não estiver dançando aqui, eu seu dinheiro de volta. Eu garanto aqui. Porque vai ser todo um processo natural. Primeiro o adulto tem que perder a vergonha, acreditar. Se eu falo, e mais uma vez acreditar nessa potência, assim, que tem a dança. Tudo tem a ver um pouco com isso, né? Tem uma questão aí, quando a gente fala de linguagem, na verdade, que está muito aí hoje em dia, que é a questão do funk, que é uma grande polêmica, né? A gente tem essa polêmica do hip hop anterior, mas o hip hop tem as calças largas, tem, não sei o que, tem uma atitude, né, das mulheres, de empoderamento mesmo, é uma palavra que nem tinha na época, de estar lá junto com os caras. Como é que você vê essa história do funk, dessas meninas com meio peladas, sei lá, e essa sexualização do corpo da mulher, das meninas desde pequenas aí? Como é que você vê isso em contraposição a essa atitude de hip hop, que eu acho, me parece, que não sou nenhuma especialista, que é diferente? O hip hop, ele tem várias contradições, né? As mulheres, eu quando comecei a dançar, era praticamente, vários momentos eu era a única mulher no baile, a única mulher a entrar na roda, porque era muito machista, é muito machista ainda. As letras do rap são muito machistas. Então, para ser mulher era difícil mesmo, é que eu me impunha mesmo, eu tinha que se impor, tipo, eu recebia críticas até que, das calças largas, até se eu tivesse com uma roupa mais feminina, já tinha gente que olhava torto, falei, gente, mas eu sou uma mulher dançando. Sou uma mulher dançando. Deu uma quebrada aqui, não deu para entender o que você falou. Você fala de novo, Mônica? Da parte que você falou das calças largas, essa parte pegou? Não. Então, das calças largas. Não? Eu tô falando, para ser mulher, né? Isso me perguntam bastante também. Assim, em vários momentos eu era a única mulher no baile, na roda, entrar na roda, porque recebia. E a crítica não vem só falada, né? Vem dos olhares, vem dos braços cruzados, de várias atitudes. Então, uma mulher no começo, assim, da cultura aqui. Tá travando? Tá. Sei. Esse ao vivo me mata. O ao vivo me mata. Tão interessante, então, bem nessa hora começa a travar. Você falou que você era uma das únicas mulheres, que para entrar era difícil, e que foi uma atitude mesmo sua. Sim, e tem muitas mulheres que no começo, não só eu, não era a única, que se vestiam de homem mesmo para dançar. Se for das calças largas, de camiseta larga, não mostrar o corpo feminino mesmo, dançando, né? Para o cara não mexer quando ele tá na roda e tal. Era bem machista mesmo, como a gente já sabe que é a sociedade, né? No hip hop não era diferente, era bem pesado, assim. E eu sempre fiz questão de ser bem feminina. Eu falei, sou uma mulher dançando. Claro que eu quero deixar claro que eu sou uma mulher dançando. E sempre gostei de rebolar, né? A minha primeira dança é o samba, adoro rebolar. Rebolar é vida, rebolar é tudo. E essa sexualização que as crianças dançam. Gente, isso existe porque o mundo é adulto centrado.
Não tem problema nenhum uma criança rebolar. É o olhar do adulto que sexualiza. Essa é a questão. Para mim é essa. Porque, mais uma vez, a raiz é africana. Tipo, a dança africana tem quadril o tempo todo. E as crianças, elas dançam desde de 2 anos. Tem um grupo, eu não sei se é em Gana, que chama Ghetto Kids, que tem crianças de 2 a 16 anos nessa companhia de dança. E eles rebolam desde africana. Se não me engano é de Gana, chama Ghetto Kids. Que eu dou aula das danças urbanas africanas agora também. Faz 2 anos que eu dou aula de Afromi, que são as danças urbanas africanas. E é um grupo disso, de dança urbana africana, que é de Gana. E tipo, então é por causa da sociedade mesmo, que sexualiza isso. Não tem problema nenhum uma criança rebolar. É complexo, é complexo. E eu já bato de frente mesmo, assim. Eu adoro funk. O James Brown inventou o original, mas adoro todos os tipos de funk mesmo. Isso aí. É isso. Minha opinião é essa. Não tem problema nenhum rebolar. Rebolar é lindo, rebolar é vida. Não tem problema nenhum. E essa questão da dança africana, né? Eu nunca associei a questão da dança africana com hip hop, por exemplo, né? Como se fosse. E você faz muito digamos, esse percurso, né, das danças africanas onde elas estão, e agora você está dando aula, inclusive, dela mesma, e você contextualiza muito, até, acho que foi a Thelma que falou aqui, que é super importante essa questão da contextualização, né, não só sair dançando, aí quase todas as danças africanas são um remeleixo só, o Junai falou, a Mari está falando que sim. É verdade. E também não curto muito funk, adoro todos. Não, também curto muito funk, desculpa, o Wagner está falando, adoro todos. 180 graus. Nós, vai! Como é que... Qual essa questão dessa nossa matriz africana? Quando eu entrevistei aqui o Vicente, ele falou que quando você ouve alguém, por exemplo, tocando rock em outro lugar do mundo, então, você ouve você tem um sotaque, você vê que é brasileiro, que tem ali um jeito, mesmo no instrumento tem isso. E como é que tem essa questão africana na gente, que a gente muitas vezes também não sabe? Qual a importância da gente saber disso? Me conta um pouco sobre essa história. Então, eu estudei as danças brasileiras, né? Já que a gente está falando do sotaque, vamos começar com as danças brasileiras. As danças brasileiras que são chamadas de folclóricas, regionais. O frevo é uma dança de rua. O frevo, ele nasce no contexto urbano de Recife. O frevo vem da capoeira. Então, para tudo, tudo veio da África mesmo, né? Ela é o berço da civilização, né? Se a gente for falar mesmo, vou falar outra frase polêmica aqui, né? Como a África é o berço da civilização, o branco veio do negro, né? Pensa aí. Mas eu falei de brincadeira, é uma provocação, mas eu gosto muito, eu sempre enfatizei porque é isso, eu começo da minha carreira, eu já comecei dando aula numa escola de balé clássico. Então, era uma maneira também de eu me afirmar, falando, comparando com o clássico todo, que as minhas primeiras alunas vieram do clássico. Então, eu falo, a técnica não é europeia, a técnica é africana. Né? O hip hop, ele nasce não só dos negros no Bronx, mas da comunidade latina, dos porto-riquenhos, né? Que veio com a salsa. E a salsa é totalmente africana, é que nem o samba, né? Então, é meio óbvio, né? Mas como, mais uma vez, né? A sociedade que a gente vive eurocentrada, ninguém falava disso. Então, eu sempre fiz questão de falar. E agora, mais ainda, que existem as danças urbanas africanas, né? O hip hop tem a raiz africana. Agora, na minha opinião, o hip hop volta, né? Ele roda o mundo todo, volta para a África, e a África cria outras danças ainda. Que são essas danças que eu gosto de chamar afro-urbanas, que eu dou curso também. Esse é mais para adulto, eu gosto mais de dar mais para adulto, esse curso aqui para criança, mas as crianças adoram também. E tem esse choque, Mônica, de saber, de entender um pouco, como é que você mistura essa questão toda que você tem de conteúdo, de teoria, de linguagem mesmo. Eu já vi você fazer isso, mas queria que você falasse aqui, como é que você passa, a pessoa vai lá dançar, bom, vou aprender uma coreografia, repetir passos, porque tem isso também, né? A Daphne falou um pouco dessa questão também. Aí eu vou repetir o passo da professora, aí vou fazer uma aeróbica aqui e vou embora para casa.
você mistura Sim. essa cultura, essa linguagem, a gente sai sabendo um monte de coisa e se apropria do passo, é igual, mas é diferente. Como é que você faz isso? Ah, eu pego a pessoa de jeito, né? Tem gente que quando eu começo a falar, eu já aviso logo, falo, gente, eu falo demais, eu vou dar um passo aqui, quando eu vi eu já estou contando história, já estou no Bronx lá em 73, já quando eu vi já foi. Mas eu sempre digo, eu aviso as pessoas, eu falo, ó, eu acho que quando você vai aprender uma dança, lógico que perde caloria, né? Uma dança muito potente, muito aeróbica, tem tudo isso também. Mas eu acho que você sabe mais quando você sabe o que você está fazendo. E geralmente as pessoas ficam, né? Elas não. Elas tomam. Tem gente que toma susto, né? Eu vejo pela cara das pessoas, mas é uma surpresa boa. Que ela fala, nossa, como você falou, eu vim aqui só porque eu queria dançar, ficar feliz, né? É, e é muito mais, que legal saber disso. Eu falei, sim, tudo tem um porquê, tudo veio de algum lugar, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Né? O Afromix eu fui estudar, eu estudei dança afro com a Fanta Konatê, desde 2007, fiz parte do balé da Fanta Konatê, então quando surgiu, eu sempre quis achar um jeito, sabendo, até para mim foi uma surpresa, passos que eu achava que tinham nascido no funk, o James Brown era africano, lá da Guiné, da terra, eu falei, nossa, e esse passo eu tô achando que... O frevo eu falei, citei também, que eu achei que eu tinha inventado passos, a juventude é uma beleza. No começo da carreira, achei que eu tinha inventado um passo, quando eu fui descobrir, era um passo de frevo, que já existia sei lá quanto tempo. Então, as coisas estão... A minha própria trajetória me levou sempre para a África, descobri que tudo nasceu lá. Por isso que eu gosto de trazer. A Mariana isso, está geralmente perguntando assim. É maravilhoso. Se puderem, façam aula com ela, é incrível. A Mariana está falando, se você conhece, eu acho que ela conhece, Mari, mas acho que talvez ela queira que você fale um pouco do jongo, do coco, do cavalo marinho, dessas outras formas aí de... Não sei se pode chamar isso de dança, é mais que uma dança, né? Eu fiz o curso, eu fiz em 2016 na EDASP, na Escola de Dança de São Paulo, existe o curso de danças brasileiras, com a Silvana de Jesus, e eu sou uma grande apaixonada pelas danças brasileiras, né? Repito, minha primeira dança aos 5 anos foi o samba, e eu sempre coloquei essa minha raiz brasileira no hip hop. E aí eu fui estudar depois isso, porque sempre foi uma paixão minha. Eu só tinha estudado frevo, aí tem o jongo, o frevo, o cavalo marinho, o caboclinho, Bumba Meu Boi, que o Bumba Meu Boi é tipo hip hop, muito mais que só a dança, né? Tem uma encenação, tem toda uma história. Tudo isso é a cultura popular brasileira e o hip hop é uma cultura popular. Então tem muitas semelhanças. O cavalo marinho tem passo que tem um estilo de hip hop que chama house, que nasceu da música house. E parece passo de house, é igual, é o mesmo passo. O frevo, o passinho carioca hoje tem muito passo de frevo. Então tem a semelhança, assim, eu acho muito natural, assim. Tem muitos dançarinos de hip hop que gostam de misturar. Nada contra, gente. Não estou falando mal, já aviso antes de eu completar a frase. Que misturam com contemporâneo, assim. Eu falei, maravilhoso, mas eu acho um caminho muito mais difícil. Para mim é muito mais fácil misturar com jongo, com frevo, com samba rock, do que com uma dança europeia, entendeu? Porque todas essas têm a mesma raiz. Então, as danças brasileiras eu amo de paixão. O jongo é uma dança que é aqui do Sudeste, tem em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, é muito forte. E o jongo é antes do samba. O jongo que vai ajudar a dar origem ao samba, e o jongo é a dança onde também surgiu o mestre sala e porta-bandeira, que é uma dança que dança de dupla. Nasce no jongo. Então, eu falo tudo isso. Você vai fazer uma aula de hip hop, aí eu já meto o jongo no meio, é isso aí, gente, porque é tudo a mesma raiz. Bacana. A Mariana, a Silvia perguntou se tem os passos têm nome, né? Como tem no balé clássico, tem, né? E só para pôr também o que o Wagner falou aqui, que tem a festa no Butantã, que é aqui lá da minha casa, no Morro do Querosene, tem, que é super famoso, o boi, né? Sim. Eu já fui nessa festa do boi, maravilhoso. Importantíssimo que exista ainda essa festa do boi aqui em São Paulo, né? É maravilhoso. Hoje em dia existem, muito por conta dos anos 90, por causa do Chico Science e Nação Zumbi, existem grupos de maracatu paulistas que nasceram já aqui, mas que foram
sabe todo o fundamento, que foram lá para o Pernambuco estudar. É muito legal isso mesmo. São Paulo tem essas possibilidades. Mas eu já me perdi da pergunta. Tudo bem. A Silvia perguntou se tem nome, os passos, assim como tem nome no balé clássico. Né? Tem alguns passos dos fundamentos, dos estilos, né, de hip hop, tem. Mas muitos não tem. Muitos, por isso que eu falo, eu sempre achei que eu tinha inventado vários, depois eu vi que eu não inventei nada. Mas o hip hop permite essa criação, como eu disse, colocar o seu estilo na dança, né? Então, tem muitos que não tem mesmo, mas a grande maioria, os passos que eu digo das danças originais do hip hop, que é o locking, o pop, o break, a maioria dos passos básicos, dos fundamentos, tem nome sim. É tudo em inglês. Tem o top rock, o up rocking, tem o locking, tem o wrist roll, tem o cabbage pad, aí por aí vai. Tem uns que dá para traduzir. O windmill, que é aquele que gira as pernas, que é o mais famoso do chão, assim, do breaking no hip hop, que é o moinho de vento, que as pernas ficam girando assim, que parece um moinho, assim. Então, tem uns que dá para traduzir. E tem uns que não tem mesmo, né? Até os alunos falam, e esse daí, qual é o nome? Eu falei, esse daí não tem, mas a gente pode inventar também. Não tem problema nenhum. Eu queria te perguntar essa questão de inventar passo, né? Você falou do balé clássico, que eu acho que tem esses passos que são os mesmos, né? Que vão há 200, 300, sei lá quantos mil anos, são os mesmos. Aqui tem essa questão de inventar, e daí você fala, eu inventei um passo, dá um nome. Como é essa questão de inventar na dança, Mônica? Então, por isso que no hip hop tem muita briga até hoje, né? Quando vem os fundadores, né? Eu tenho quase 50. Os criadores, os norte-americanos, têm 70, alguns já até morreram, assim, já. Então, eles têm mais de 70 anos, 80, eles estão com essa idade agora, assim. E alguns deles já vieram aqui, e é muito engraçado, que vem um e fala, não, eu que inventei esse passo aqui. Aí o outro vem dar aula e fala, não foi o que ele falou, é mentira, fui eu que fiz isso daqui. Por quê? Porque é isso, ao contrário do clássico, que é acadêmico, né? Tudo registrado, mais uma vez eu remeto à África, o hip hop ele nasce da oralidade, né? Então é quem falou primeiro que inventou, meio que isso. E recentemente, você vê como é o machismo também, vamos falar disso também. Eu descobri o ano passado, por isso que é louco as coisas, que a gente tem que se reinventar, recriar o tempo todo. O ano passado veio uma dançarina canadense, a Sasha, aqui, que eu não conhecia, que ela teve aula com todos esses criadores, assim, ela tem a minha idade, e ela falou que um passo que chama Stop and Go, que é pare e siga, assim, que é Stop and Go mesmo, o nome do passo, como faz. E ela falou, e a gente achava que tinha sido um dos criadores lá, e foi uma mulher, foi a Damita, que tinha criado, e eu soube o ano passado, ela criou esse passo em 70, e eu soube em 2019, que foi ela que tinha criado esse passo, que os caras, porque é mulher, os caras tinham, né, o hip hop tem esse negócio, todo mundo no hip hop é master alguma coisa, king of, tipo, é o mestre, é o rei, assim, tem esse nome, é muita autoestima. Né? Deu uma travadinha, você estava falando que essa Sasha foi quem inventou esse passo. Você achava sempre Não, foi a Damita. Eu soube pela Sasha, que ela tem a minha idade, que a gente, né, a gente é meio segunda geração. A primeira geração, aqui no Brasil, a primeira geração é Nelson Triunfo. Eu já sou a segunda geração. Então, ela também é da segunda geração, e quem inventou foi da primeira geração, a Damita, ela tem 70, não, ela é um pouco mais nova, acho que ela tem 65 anos hoje em dia. Ela dançava muito com James Brown, e foi ela que criou um passo que eu não sabia. Sempre achei que tinha sido outro cara, que nem vou falar o nome dele. Que o passo é dela, da Damita. Querida, a hora passa rápido com você mais ainda. Estava muito bom. Está ainda tem uns 6 minutos, 6 minutos é bastante. Mas eu queria que você agora pudesse falar para a gente por onde entrar nessa cultura. Você que é tão estudiosa, você falou de várias coisas aqui. Por onde entrar? Tem um livro, tem filme, tem aula, e também nessa pandemia, o que você fala para as pessoas fazerem? Você também está dando aula. Fala um pouco dessa questão de
sei lá, dá algumas ideias aí para as pessoas sobre essa questão. Referente Você que pode. saiu da... Se você quer só saber começar, posso ter um filme, ok? Esse outro aqui que tá aqui, o James Brown caiu. Esse aqui é o Wild Style. Wild Style, estilo selvagem. Esse é o primeiro documentário do hip hop, assim, ele é de 1982. E ele é bem legal. Ele é um filme, ele tem uma ficçãozinha, assim, tem uma história de um namoro de dois grafiteiros, assim, mas ele é um documentário porque todo mundo que está no filme é o que é mesmo. O grafiteiro é grafiteiro mesmo, a namorada grafiteira é grafiteira mesmo, os dançarinos, os b-boys, os b-girls são, e tem como o rap surgiu, como eram as festas na época. É um filme maravilhoso. Pode começar pelo Wild Style, para saber o que é, estilo selvagem. É fácil, acho que tem no YouTube. É fácil de achar. Pode fazer minha aula, pode falar com a Paula, eu dou aula em vários lugares. Mas assim, eu costumo também. Agora na pandemia você está dando aula online, né? Só as pessoas te seguirem que elas acham. Né? Assim, eu tô dando aula para as escolas já. É assim, vai lançar. Eu acabei de fazer uma série de 5 aulas para o Itaú Cultural. Posso te avisar quando lançar. Vai lançar a primeira, acho que vai ser dia 10 de junho. Acho que é 10 de junho. Que vai sair. E é para criança, mas é para todo mundo. Eu explico um pouco da história também. Tento deixar de uma maneira legal. Assim, espero que. Aí eu te falo assim, te aviso. Eu vou quando lançar, eu vou. Por enquanto é isso, assim. Quando voltar, a gente se fala de novo. Mas eu costumo, como eu já disse várias vezes aqui, o hip hop tem semelhança com a capoeira, tem semelhança com o samba. Que quando você vai saber de samba, você vai aonde? Você quer? Vou numa escola de samba, vou no ensaio de uma escola de samba, vou comer a feijoada, vou lá na feijoada, vou na roda de samba, eu vou no churrasco. Tipo, se você quiser fazer parte disso, naturalmente você vai encontrar os ambientes onde isso acontece. Você vai no sarau. Não agora, né? Não agora, gente. Não, agora não está acontecendo nada. Mas agora você pode ver um filme. Tem um livro que chama Hip Hop Files, Arquivos do Hip Hop, da Martha Cooper. É um livro que ela fez um registro de 79 a 84 de todo o nascimento da cultura hip hop lá nos Estados Unidos. É um livro maravilhoso. Hip Hop Files. Se você for Hip Hop Phillies, assim, acho que na internet dá para achar também. Então tem um livro, tem esse filme, pode começar por aí. Na pandemia você estuda a teoria. E depois na prática vai acontecer. Tem as festas. Os saraus, uma coisa que eu esqueci de falar, os saraus hoje é totalmente influenciado pelo hip hop. Tipo, o slam nasceu do rap. Então são coisas de hoje. Você pode. Tudo isso você vai achar o hip hop. É isso. Obrigada. Obrigada por perguntas, obrigada por ter gente vendo. Muito bom, né? Mas só para saber aqui, você está dando aula em algumas escolas, predominantemente escola de balé, é isso? Sim, é muito louco essa minha trajetória. Esse ano eu comecei a dar aula no Cisne Negro, que é super clássico, assim, nunca tinha tido aula de hip hop, eu sempre me meto nessas coisas, assim, eu acho muito legal, assim. Que, por exemplo, para o Cisne Negro ainda era uma novidade o hip hop, é muito louco isso. Você está dando aula para os bailarinos do Cisne Negro? Não, para os bailarinos ainda não cheguei lá, eles ainda têm receio. Para as crianças. Bacana, super obrigada. Muito legal, obrigada, viu? É sempre ótimo e muito. A gente aprende muito. Faz outra peça aí para nós. Depois da pandemia aí, faz outra peça. A gente nem falou do teatro, né, da dança. Você volta outro dia para falar do teatro também, que é muito importante. Foi muito mesmo, foi lindo. Obrigada, Paula, obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que veio. Amanhã estamos aqui de novo às 11 da manhã. Amanhã eu vou falar com Fernanda Dumbra, atriz maravilhosa. Atriz, cantora, escritora, vamos falar da palavra. É só sucesso, assim, essa linguagem de Paula Altran. Vocês é que são. Tchau, querida. Obrigadão. Beijo. Tchau, todo mundo que veio. Obrigada. Até amanhã. Até. Vou como é que desliga aqui?